I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Munido História. E no episódio dessa semana vou falar com vocês um pouquinho sobre os tratados de paz da Primeira Guerra Mundial. A minha ideia com esse episódio é apresentar o contexto desses tratados, quais foram seus termos e suas consequências para a Europa e para o mundo como um todo. Mas, como sempre, antes de começar o episódio, eu deixo aqui o meu agradecimento à querida Tatá, que financia o nosso podcast, e lembro você que me escuta que pode fazer o mesmo pelo Apoia-se e que o link está lá no nosso Instagram, @mundidehistoria. Mas sem mais delongas, vamos passar para o episódio dessa semana. Antes de falar dos tratados em si, eu tenho que destacar que a Primeira Guerra Mundial caminhava para o seu fim. Em dezembro de 1917, a Romênia se rende, assina o armistício. Em setembro de 18, a Bulgária. Em outubro de 18, o Império Turco-Otomano. Em novembro de 18, a Áustria-Hungria. De forma que o Império Alemão, uma das maiores potências militares e econômicas da época, estava sozinha na guerra. Assim, no dia 11 de novembro de 1918, foi assinado pela Alemanha e pela França o armistício de Compiègne. Às 5 horas da manhã, ou às 5h45 mais ou menos, foi acordado todas as hostilidades deveriam cessar às 11 horas da manhã. De forma que, às 11 horas da manhã do dia 11 de 11 de 1918, a Primeira Guerra Mundial chegou ao seu fim, pelo menos o fim das hostilidades. Mas vale aqui destacar que entre a assinatura do armistício e ele entrar em vigor, estima-se que mais de 2.000 soldados perderam a sua vida nos campos de batalha pela Europa. Vamos então falar dos tratados. Primeiro, o Tratado de Saint-Germain, assinado pelo Império Austro-Húngaro. Ele entrou em vigor em 16 de julho de 1920 e foi responsável pela fragmentação do Império com a independência da Tchecoslováquia, Polônia, Hungria e a Iugoslávia. Um dos primeiros episódios que eu fiz do podcast, eu falo justamente de como a Iugoslávia surgiu pós Primeira Guerra Mundial como reino dos eslavos, e mais recentemente eu falei da Revolução de Veludo na Tchecoslováquia, e eu comento que ela surge justamente após a Primeira Guerra Mundial. Junto com isso, a Áustria-Hungria enfrentou perdas territoriais. E dentro das perdas territoriais, vale destacar a entrega de territórios para a Itália. E por que isso é interessante? A Itália tinha um interesse muito grande em alguns territórios ali onde hoje é a fronteira Itália, Áustria, Eslovênia e Croácia. Mas apesar desses interesses, a Itália abriu mão de alguns territórios que ela ocupava e que tinham sido prometidos a ela pelos aliados. E por que isso é interessante destacar? Porque a Itália perdeu mais de 500 mil de soldados na Primeira Guerra Mundial. Ela lutou bravamente. E quando o país não recebe tudo o que foi prometido, o Mussolini e o movimento fascista utilizou esse acontecimento para questionar se a Itália não teria sido passada para trás, não teria sido injustiçada. É a ideia da vitória mutilada. A Itália ganhou a guerra, ganhou territórios, mas não todos os territórios prometidos e historicamente desejados. O que foi muito utilizado na ascensão e fortalecimento do fascismo de Mussolini na Itália. Mas, continuando sobre o tratado, a Áustria ficou limitada a ter no máximo 30 mil soldados, a sua marinha foi dissolvida, seus navios sendo entregues para os países vencedores da Primeira Guerra Mundial, e o país foi ainda condenado a pagar indenizações, mas esse pagamento nunca ocorreu. Antes de entrar nos acordos maiores e que eu julgo ser mais interessante para o episódio, só quero aqui destacar o Tratado de Trianon, que ele foi assinado com a Hungria independente. O Império Austro-Húngaro se fragmenta, a Hungria se torna independente
E esse tratado basicamente limita também o exército da Hungria e confirma as perdas territoriais assinadas lá no Tratado Saint-Germain. Junto, nós temos o Tratado de Neuilly, que foi assinado pela Bulgária em 1919, passando a valer em agosto do ano seguinte, que limitou o exército búlgaro a 20 mil soldados e obrigou a Bulgária a ceder territórios para a Iugoslávia e para a Grécia. Perdas essa que levaram a população da Bulgária a diminuir em 300 mil habitantes. Um número considerável de população, principalmente para a Europa daquela época. Aproveitando que nós estamos nos Balcãs, nós descemos um pouquinho para chegar no Império Otomano. O primeiro acordo foi o Tratado de Sèvres, com o Império Turco Otomano, e vale destacar que esse acordo tem muito a ver com o nosso episódio 149, no qual eu falo sobre o Tratado de Sykes-Picot. Por quê? Porque desde 1915, a França e a Inglaterra já tinham interesse em dividir a Turquia em zonas de influência, em conquistar territórios, em conquistar poder na região com o fim da Primeira Guerra Mundial. E o Tratado de Sèvres foi a confirmação disso. Primeiro, eu quero abordar as questões políticas e econômicas. Esse tratado determinava que os aliados passariam a controlar as finanças do país e que haveria livre trânsito de pessoas e mercadorias. Mas o Império Otomano, a Turquia, não poderia ter uma grande proximidade econômica e comercial com a Alemanha, Áustria, Hungria e Bulgária, justamente os aliados do Império Turco Otomano na Primeira Guerra Mundial. Os estreitos da Turquia seriam abertos para a navegação e a igualdade entre muçulmanos e não muçulmanos seria obrigatória. Militarmente falando, o país não poderia ter uma força aérea, a sua marinha foi reduzida a alguns poucos navios e o exército a 50 mil soldados. Junto com isso, a Turquia deveria identificar os responsáveis pelo genocídio armênio e entregá-los às autoridades aliadas para julgamento. O genocídio armênio é um episódio muito triste da história mundial, inclusive eu devo ainda fazer um episódio sobre, é muito interessante, e apesar disso, essa identificação, ou pelo menos a entrega para a justiça, nunca ocorreu com os autores do genocídio ficando impunes. Turquia seria ainda dividida em zonas de influência entre a França, Itália e Grécia, com o mandato do Iraque sendo entregue ao Reino Unido, deveria reconhecer a Armênia como uma nação independente e deveria reconhecer a Armênia como uma nação independente. Porém, contudo, todavia, enquanto as potências europeias discutiam os detalhes do acordo e a sua finalização, o Mustafa Kemal Pasha lidera um movimento separatista do Império Turco Otomano que leva à Guerra de Independência Turca, que termina justamente com o surgimento da República da Turquia no formato que nós conhecemos hoje. E isso forçou os aliados a negociarem um novo acordo, que é justamente o Tratado de Lausanne, que foi assinado agora com a Turquia, não com o Império Turco Otomano. Ele foi, inclusive, o último tratado relacionado à paz da Grande Guerra a ser assinado. Ele reconheceu as fronteiras da Turquia como nós conhecemos hoje, e a Turquia foi obrigada a reconhecer a soberania britânica no Chipre e da Itália nas ilhas de Dodecaneso, ali na atual Grécia. Os aliados até tentaram, mas cederam, e a Turquia não foi obrigada a dar autonomia para os curdos, nem território para a Armênia. E, diga de passagem, os curdos até os dias de hoje têm conflito com o governo turco, apesar de que o PKK, o Partido Trabalhista Curdo, entregou suas armas recentemente, partindo para a disputa política, não mais militar. E por fim, o tratado determinou que os estreitos turcos seriam declarados abertos para todos os países, como de fato aconteceu devido à importância geográfica para o comércio mundial. Antes de nós passarmos para o Tratado de Versalhes, que é o grande ponto da paz da Primeira Guerra Mundial, eu tenho que destacar a vocês os 14 pontos de Wilson. O presidente americano escreveu ou elaborou, como preferirem, 14 pontos que ele acreditava serem essenciais para o fim da Primeira Guerra Mundial e para a garantia da paz. Esses pontos são
o fim de acordos diplomáticos secretos, como, por exemplo, o Acordo de Sykes-Picot, alianças secretas, o livre comércio marítimo em tempos de paz e guerra, condições iguais de comércio, o desarmamento de nações para evitar novos conflitos, a revisão de reivindicações coloniais, a retirada das tropas da Rússia, que lidava com a guerra civil da Revolução Russa, retirada das tropas da Bélgica, o retorno de todos os territórios franceses, incluindo a Alsácia-Lorena, que é o território que a França recupera após perder para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana, ajuste da fronteira italiana, o direito à Áustria-Hungria à autodeterminação, ou seja, os austro-húngaros, aqueles que compunham esse império, deveriam ter o direito de escolher o destino do seu país, a criação da Romênia, Sérvia e Montenegro nos Balcãs, a criação de um Estado turco com a livre navegação de comerciar nos Dardanelos, a criação da Polônia e a criação das Ligas das Nações. De fato, ideias muito boas. Inclusive, a ideia de autodeterminação é essencial, tanto para aquela época quanto para os dias de hoje. Nesse sentido que os povos têm o direito, eles deveriam ter o direito de escolher, de tomar as decisões pelo seu país. Mas, curiosamente, a ideia de autodeterminação foi adotada apenas na Europa. As potências europeias não acharam que valia a pena adotar isso na África e na Ásia porque elas não queriam abrir mão de suas colônias. Ou seja, os europeus podiam escolher o destino dos estados, os africanos e asiáticos não. Apesar de muito bem elaborado, os pontos de Wilson nunca foram totalmente empregados. Nós tivemos a questão da Liga das Nações, que atuou como uma antecessora da ONU, mas acaba após não conseguir impedir a Segunda Guerra Mundial. As ideias não foram totalmente aceitas. Nós tivemos Liga das Nações, a criação dos estados, de alguns estados aqui colocados, o comércio nos Dardanelos, mas a Europa, os aliados pelo menos, exigiam compensações da Alemanha. Não apenas por considerarem ela a grande culpada pela guerra, mas para garantirem que a Alemanha nunca mais fosse forte o suficiente para ameaçar a paz da Europa. Mal eles sabiam que essa ideia deles levaria justamente à Segunda Guerra Mundial. Mas, bom, o Tratado de Versalhes foi escrito na Conferência de Paz de Paris em 1919 pelo Reino Unido, França, Estados Unidos e Itália. E o tratado apontava a Alemanha como responsável pela Grande Guerra e, consequentemente, que deveria pagar uma grande indenização na casa dos bilhões de dólares para as potências vencedoras. Algo que foi avisado na época que não faria sentido, que geraria caos econômico na Alemanha. Mesmo assim, esse campo foi ignorado e a Alemanha foi destruída economicamente. Mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais disso. Continuando, o exército alemão reduzido a 100 mil soldados, com a Alemanha sendo proibida de produzir veículos blindados, tanques, submarinos, aviões militares e gases tóxicos para ser usados em guerra, foi obrigado a desmilitarizar a Renânia, perdeu territórios, como eu falei mais atrás, a Alsácia-Lorena para a França, alguns territórios pequenos para a Bélgica, a região de Schleswig para a Dinamarca, a parte oriental do país se tornou a Polônia, com territórios também eram da Áustria-Hungria, incluindo o chamado Corredor Polonês, que na busca pela garantia de acesso à Polônia ao mar, eles fizeram esse corredor que dividia a Alemanha em dois territórios. As colônias na China, na África e no Pacífico foram entregues às potências, incluindo Japão, Reino Unido, França. E isso tudo gerou o que nós chamamos de revanchismo. Como eu falei, a Alemanha ficou destruída economicamente, gerando uma crise financeira e social gravíssima. A inflação explodiu, o desemprego, a pobreza, a revolta, o que aumentou o sentimento dos alemães tinham de que eles foram injustiçados, de que eles foram penalizados em excesso, e mais do que isso, de que eles queriam vingança, ou de que era necessária uma vingança, o que acabou por fortalecer o nacionalismo alemão e a ideia de recuperar o que foi roubado do país, recuperar a glória da Alemanha. Não é à toa, na década de 20, as ideias nazistas ganham forças inspiradas no fascismo do Mussolini, e na década de 30 o mundo presenciou a ascensão de Hitler e do partido nazista lá na Alemanha, que daria origem então à Segunda Guerra Mundial,
que foi o maior conflito da história da humanidade, e, obviamente, ao Holocausto, ao genocídio contra judeus, homossexuais, deficientes físicos, pessoas tidas como impuras, como indesejadas, de acordo com a Alemanha, precisariam ser eliminadas para que a população alemã alcançasse a sua pureza étnica. A minha ideia com esse episódio não era apenas falar da Primeira Guerra Mundial, mas abordar tratados que muitas vezes são esquecidos quando nós falamos da paz e mostrar como o passado tem consequências no futuro. As ações da Primeira Guerra Mundial estão intimamente ligadas à ascensão do nazifascismo e à Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, nós, como sociedade, devemos perceber se o que nós estamos fazendo hoje em dia, de fato, pode garantir a paz no futuro, ou nós estamos apenas criando uma falsa ilusão de paz e segurança e alimentando um conflito no futuro. Eu agradeço a todo mundo que estou ou pode estar aqui. Convido vocês a nos seguirem no Twitter, Instagram, Facebook, buscar TikTok, para estar sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Lembro ainda que no nosso Instagram você encontra o nosso Apoia-se, para você que tem interesse e condições financiar o podcast, que ajuda a manter o programa vivo, mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outro episódio, seus amigos, colegas, familiares, parentes, qualquer um que você acha que pode gostar de entender um pouco mais sobre o tema ou sobre a história no todo. E no mais, espero ter gostado, espero que tenham entendido e ver todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!